Nós estamos iniciando um ciclo de palestras com o objetivo de dar respaldo ao nosso aluno que vai realizar concursos públicos, como o da Polícia Militar, por exemplo, ou outros concursos que caem em História, para o Enem, muito importante, temas, Revolta de Beckmann, Balaiada e outros temas, além também do vestibular, da UEMA, curso de oficial e outros cursos também, onde História seja uma disciplina fundante, importante. Claro que o debate aqui vai ser sobre História geral, do Brasil, Maranhão, temas de atualidade, e qualquer tema que você propor, a gente vai, então, preparar para você aqui no vídeo e divulgar para que você tenha acesso. Então, aqui o primeiro tema escolhido hoje foi o viturinismo. Não tem livros de História Geral e do Brasil. Claro, escrevi no meu livro de História do Maranhão, tem um ou outro artigo sobre essa temática e você terá acesso. O viturinismo está inserido no debate do que a gente chama de poder oligárquico no Maranhão, ou mesmo poder político, social aqui no Maranhão entre as décadas de 30 e 60, que é quando vigorou o poder de mando deste que foi um dos maiores oligarcas maranhenses, juntamente com Urbano Santos na República Velha e José Sarney nesses últimos 50 anos de poder de mando no Maranhão. O viturinismo, primeiro, ele está inserido no contexto ali do tenentismo, né? Ele surge com o tenentismo na década de final de 20, início de 30. Eu diria, quando Vitorino vem para o Maranhão em 30, ele é egresso desse movimento tenentista, que deflagra o golpe de 1930. O Vitorino é um homem poderoso, já nessa época ele começa a ter inserção em Pernambuco e vai ser um homem ligado a Vargas. Vargas o escolhe como tenente que vem para o Maranhão, assim como Juarez Távora é o grande tenente, o vice-rei do norte, e é um tenente também egresso de Pernambuco. Então é nesse contexto de 30 que vem ao Maranhão Vitorino Freire representar os interesses de Vargas. Observar também que o poder de Vitorino no Maranhão está inserido no contexto do pré e pós Segunda Guerra Mundial. Então ali o mundo vive essas tensões e o Maranhão, é claro, também vivencia essas tensões, crises em cima de crises. Aqui na década de 30 você teve uma média de 6 interventores. Você vê o tamanho da crise do Maranhão. E é nesse contexto que vem para cá Vitorino Freire. Vargas manda Vitorino para cá representar os seus interesses, tanto fazer o controle político no Maranhão, como também a ideia de controlar um partido político que interesse a Vargas nesse contexto aí de domínio, que também relativamente é um domínio de poder, o domínio de Vargas. Então vejam vocês que é nesse contexto que vem Vitorino. A princípio não vem como interventor, não foi interventor do Maranhão, mas ele vem como uma espécie de secretário do interventor Martins de Almeida, que é um homem também nomeado por Vargas nas interventorias, aqui no caso da Interventoria do Maranhão, e ele na década de 30 já tenta cumprir essa missão de poder de mando, inserção, influências, articulação política, mas fracassa. Até uma tentativa de eleger deputados em 30, aqui no Maranhão, fracassou. Ele então é convidado por Vargas para ir ao Rio de Janeiro, assume o ministério no Rio de Janeiro no final da década de 30 e volta ao Maranhão na década de 40 com uma missão ainda muito mais forte: consolidar o poder de Getúlio, articular o Maranhão no contexto do apoio político
Então Vitorino Freire vem para o Maranhão no início da década de 40 ser esse grande articulador e não falhará. No Maranhão conseguiu concentrar todos os poderes praticamente. Foi o que quis, manipulou verbas, decidiu sobre candidaturas, formava grupos políticos aqui ligados a ele, de grande inserção política, dominava as verbas públicas, tinha fortes ligações com o governo federal, repito, com Getúlio Vargas e depois com Eurico Gaspar Dutra. E é este homem que vai formar um grande poder oligárquico aqui entre as décadas agora de 40 e 60. Vitorino Freire, ele esteve no centro da greve de 1951. A perceber a importância dessa greve. É a maior greve urbana, o maior movimento urbano da história de São Luís. Bate, inclusive, a balaiada. É possível que mais de um terço da população tenha participado da greve de 1951, em que Vitorino está no centro com a sua indústria da fraude. É possível que Vitorino aqui tivesse mais de um terço de votos fraudados, tanto que quando houve o recadastramento eleitoral na época da eleição de Sarney em 65, os militares, através do tribunal, conseguiram anular um terço dos votos do Maranhão, porque eram votos de Vitorino. Se dizia que aqui no Maranhão, sempre se disse, até hoje, né, que no Maranhão até morto vota. Isso vem da época do grande poder de manipulação de Vitorino para não perder as eleições. Na greve de 51, o que aconteceu foi que Vitorino apoiou um candidato chamado Eugênio Barros, mas havia uma oposição aqui, chamada oposições coligadas, que tinha como grande líder o ex-deputado que morreu há poucos anos, Neiva Moreira, era do PDT por último, e Neiva Moreira era um homem muito ativo politicamente na época, em jornais, em debates, e então fazia oposição a Vitorino. Quem fez também oposição a Vitorino foi o candidato das oposições, Saturnino Belo, o Satu, que a princípio era homem de Vitorino, foi manipulado, inclusive em eleições por Vitorino, só que Vitorino não aceitou a candidatura de Satu Belo e determinou que seu candidato seria Eugênio de Barros. Mas Saturnino retrucou e disse que tinha votos, era empresário, tinha uma certa simpatia aí dos setores médios, do empresariado, e foi candidato contra Vitorino e Eugênio Barros. As eleições aconteceram e quando se abriu as urnas, a vitória estava sendo de Saturnino Belo com muita facilidade. Abriu-se os colégios eleitorais do interior, das cidades médias e grandes, e logo Saturnino Belo pulou na frente com uma quantidade muito boa de votos. Quando Vitorino percebeu que ia perder as eleições para Saturnino Belo, no caso seu candidato Eugênio Barros, ele então deflagra o seu poder de mando e de fraude. Consegue que o TRE anule um grande percentual de urnas e, logicamente, de votos, o que garante ao seu candidato passar à frente, logo por uma quantia de mais de 6 mil votos. Eugênio Barros passou à frente de Saturnino Belo. Rapidamente as eleições acabaram e o TRE proclamou a vitória e depois diplomou Eugênio Barros vitorioso como resultado de uma grande fraude no Maranhão. A população não aceitou, nem a população, nem os políticos, nem os jornais, a imprensa, uma parte dela se colocou contra o que chamava de indústria da fraude, e o que se viu foi uma grande batalha nas ruas de São Luís,
alguns municípios maranhenses, a região ali de Barão de Grajaú, Rosário, Itapecuru, Codó, tiveram conflitos políticos de rua por conta do enfrentamento do grupo vitorinista com o grupo da oposição. Mas o grande centro, o grande palco dessa batalha foi a cidade de São Luís. Aqui a oposição se organizou em comícios, foi para as praças. A praça principal onde ocorre esse confronto é a praça que eles chamavam de Praça da Liberdade, hoje a Praça João Francisco Lisboa, no centro de São Luís, e a praça foi dividida ao meio, né? De um lado os vitorinistas, do outro lado os antivitoristas. Os conflitos ocorreram, mortes, muita violência, milhares de prisioneiros na época acusados de balbúrdia. O grupo vitorinista chegou até a mandar tocar fogo em bairros e acusou o Neiva Moreira, que foi chamado na época de Anhanguera, o deus do fogo, acusado de ter tocado fogo nos bairros, o que não foi verdade, né? E o que se viu foi uma batalha campal. Isso instabilizou não só o governo local, a governabilidade sumiu na época desse conflito da greve de 51, bem como isso causou instabilidade até dentro do governo de Getúlio Vargas em 1951. Getúlio mandou para cá o Negrão de Lima, que era o seu ministro, tentar resolver essas questões. Políticos vieram ao Maranhão, o líder maior do Exército, da Força Militar de Fortaleza, veio ao Maranhão e nada resolveu essas querelas. Os rebeldes conseguiram isolar o aeroporto, também o porto de São Luís, e aí não entrando navios e aviões, a cidade foi desabastecida, empobrecimento da cidade, conflitos, não havia recolhimento de lixo, e o que se via era embates por todos os lados, por todos os bairros, porque uma grande parte da população de São Luís fez parte deste conflito que gira em torno da indústria da fraude. Mas a fraude muitas vezes vence. O que se viu no fim da greve de 51 foi a vitória de Vitorino e seu candidato Eugênio de Barros, que assumiu o poder aqui posteriormente à greve, né? São Luís ficou conhecida como Ilha Rebelde, a greve é chamada de Abalaiada de São Luís e reflete justamente o confronto popular com o vitorinismo, o grande poder de Vitorino, o poder oligárquico, o poder da fraude. E, em consequência disso, o vitorinismo vai, aí, a partir da década de 60, entrar em colapso, entrar em decadência, e nós vamos ter a ascensão de uma nova oligarquia, que é a oligarquia Sarney. Quero também comentar sobre o poder de Vitorino, um poder desqualificado. Ele era pernambucano, mas aqui no Maranhão, por exemplo, tinha frases horríveis. Uma delas, ele dizia que vou ao Maranhão apertar as cangalhas, o que mostra uma desqualificação deste líder oligárquico muito grande. Considerar o Maranhão um curral eleitoral, um curral político, apertar as cangalhas. Quem usa cangalhas são animais, jumentos, burros, mulas, cavalos, e assim ele via o eleitor desse estado que o acolheu, né, já que ele é egresso do estado de Pernambuco. Também destaco aqui o poder das fraudes de Vitorino. No meu livro eu registro o projeto de construção de uma ponte, que ele acabou nem construindo a ponte, embora pegasse as verbas, e depois, cínico, ainda busca verbas federais para pintar a ponte, né? Que o poeta José Chagas, inclusive, proseou, dizendo: a ponte assim, sem início, sem fim, foi pintada, né, entre aspas. Se a ponte é feita de furto, pinte a ponte, furta a cor, né? Então,
parafraseando a fraude de Vitorino, o poder vitorinista. A ascensão de Sarney também está ligada ao vitorinismo. Na década aí de final de 50, início de 60, Sarney foi político apoiado por Vitorino e até o primeiro emprego de Sarney foi articulado pelo vitorinismo. O que mostra que a ideia da ascensão de Sarney não é uma ideia de ruptura, é uma ideia de continuidade do vitorinismo. São duas oligarquias no Maranhão que se formam aí entre as décadas de 30 e a década de 60, né? Então eu quero nortear esse poder vitorinista, colocá-lo no contexto dessas oligarquias brasileiras, oligarquia maranhense, ali do contexto da pré e pós Segunda Guerra Mundial, a relação umbilical de Vitorino com o poder central, com as influências que tinha junto a Getúlio Vargas e Eurico Gaspar Dutra, e o poder descomunal que ele exerce a partir da República no estado do Maranhão, articulando, perseguindo, manipulando, com fraudes, com poder de domínio, elegendo deputados, elegendo bancadas, apontando senadores. Então, na verdade, como se articula este poder no Maranhão, que se chamou de vitorinismo. Eu gostaria que vocês, inclusive, curtissem o vídeo que eu estou apresentando e inscrevam-se no canal, para que a gente possa ter acesso com vocês. Um abraço, a próxima aula será sobre a balaiada no Maranhão. Fique atento, porque a partir daqui nós vamos então estar trabalhando firme para você ter aprovação em concursos, vestibulares e no Enem.